Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos juntos, mais um dia começa e mais uma oportunidade de estudar a Palavra de Deus, a história de Abraão. Eu agradeço a sua companhia diária também, porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e junte-se à nossa grande família, a família do Lição Fácil. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. É muito importante para nós, tá bom? Se você quiser participar das nossas comunidades no WhatsApp e também no Telegram, aqui embaixo na descrição você encontra os links. É só clicar e você já estará automaticamente incluso, tá bom? Uma esposa para Abraão. Você se lembra que quando Sara morreu, houve um impacto emocional na vida de Abraão e também de Isaac, seu filho. Diz a Bíblia que quando Isaac casou com Rebeca, tomou Rebeca e a levou para a tenda de Sara. E ali ele foi consolado da morte da sua mãe. Abraão também teve esse impacto negativo. Ele chorou, lamentou muito a morte de Sara. Mas diz a Bíblia, no capítulo 25, que ele tomou outra esposa. Escute bem o verso 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quentura. Quem foi Quentura? Bom, há uma pequena evidência que liga Quentura a Agar. Os estudiosos, eles veem uma ligação entre esses dois nomes como sendo uma mesma pessoa por conta das evidências do próprio texto. Por exemplo, aqui é dito sobre a descendência de Sara, que foi Isaac, e depois tem os filhos que Abraão teve com Quentura, e a descendência de Ismael. Mas não cita, quando fala dessa descendência, dessa genealogia, não cita Agar. Mas Agar foi mãe de um dos filhos de Abraão, foi Ismael. Então, por conta dessa evidência, os estudiosos dizem, Agar e Quentura foi a mesma pessoa. Né? Há uma outra evidência, por exemplo, como Abraão se comportou com os filhos de Quentura, da mesma forma que ele se comportou com Ismael, quando a Bíblia diz que ele mandou embora os filhos. Né? Diz ali, quer ver? Ó, verso 6. Porém os filhos das concubinas que tinham, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. E por causa dessas evidências aí, os estudiosos declaram que talvez seja a mesma pessoa. Nós não temos aqui uma evidência clara e inequívoca de que, de fato, Agar e Quentura sejam a mesma pessoa. Mas essas evidências talvez nos apontam para essa direção. Mas aí diz a Bíblia que Abraão também morreu. Veja o capítulo 25, versículo 7 em diante. Diz assim, ó, foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Esperou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Pela história bíblica, de fato, nós vemos Deus cumprindo realmente tudo que ele havia prometido a Abraão. Muito tempo antes, no capítulo 15 de Gênesis, verso 15, Deus faz a promessa para Abraão dizendo assim, ó, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E assim o patriarca Abraão fechou seus olhos pela última vez, em ditosa velhice, avançado em anos, próspero, seguro de si e seguro da bênção de Deus reservada a ele. Olha que história bonita a história de Abraão. Percebemos, queridos, na história dele como que Deus é fiel, não é? Nós não precisamos temer nada quanto ao futuro, ainda que incerto ele seja, porque o futuro para nós é um mistério. Mas nós precisamos temê-lo se nós tivermos Deus como guia e líder da nossa existência. Assim como ele agiu com Abraão, ele agirá com aquele que crê, aquele servo fiel, que confia no Senhor. Isso me faz lembrar um texto de Ellen White que diz assim, não temos que temer, nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou no passado e os ensinos que nos ministrou. Se nós nos esquecemos como que Deus nos guiou no passado,
se nós não ficarmos constantemente em contato com essas lembranças, certamente iremos temer o que está por vir. Mas aqueles que fazem do Altíssimo a sua morada e o seu refúgio, esses não temem mal algum. O salmista Davi, no capítulo 23, verso 4 de Salmo, nos diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa consciência da presença de Deus em nossa vida, ela é suficiente para nos livrar de todos os temores. Não há medo naqueles que confiam em Deus. Afinal de contas, o que é essa vida? Essa vida aqui é um espaço, é um lapso de tempo na vida daqueles que adoram ao Senhor, porque a vida verdadeira é aquela que Ele nos dará a vida eterna, para nunca mais morrermos. Essa é a vida para a qual nós nos preparamos nessa vida, nessa sala de aula que nós chamamos de vida. Tá vendo? Abraão tinha certeza das bênçãos de Deus. Aqui está a genealogia de Abraão como uma clara indicação. Abraão está começando, viu? Deus não falou para você que você seria pai de numerosa multidão? Então está começando. Diz a Bíblia que Ismael foi pai de 12 filhos, para formar 12 tribos. Assim como Jacó também foi pai de 12 filhos, e através dos quais houve as 12 tribos de Israel. É claro que a bênção estaria sobre os descendentes de Isaac, não sobre os descendentes de Ismael. A aliança foi feita com Isaac, não com Ismael. Mas ali Deus começa a cumprir a sua promessa. E de fato, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos a incapacidade de nós contarmos os seus descendentes. Porque além dos descendentes de sangue, que são os judeus, diz Paulo que aqueles que creem também são filhos de Abraão. Então, imagina, dá para contar? É impossível contar, né? Se os descendentes da carne e os descendentes por meio da fé também estão na conta, e aí complica. Aí não dá para você chegar a um número exato, né? De bilhões e bilhões de pessoas, trilhões de pessoas que passaram nessa vida, que acreditaram no Deus de Abraão por influência desse homem. Cumprindo assim aquilo que Deus havia dito para Abraão: olha, conte as estrelas, se você pode, assim será a sua descendência. E de fato, Deus cumpriu todas as promessas na vida do seu servo. Meu amigo, minha amiga, Deus espera que você também confie. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, viu? Você sabe que uma das coisas mais lindas que Deus nos prometeu é que Ele voltará a esse mundo. Ele não veio a primeira vez? Ele veio, Ele morreu, Ele sofreu, Ele nos ensinou, Ele voltará. Da mesma maneira que Ele veio, Ele voltará. Ele mesmo disse que voltaria. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa, é linda a promessa, viu? Eu até decorei porque é lindo demais a promessa. Se Ele prometeu que vai voltar, irá voltar. No tempo dele, não no meu, não no seu, mas no tempo dele. Não importa se Ele volta no meu tempo, na minha geração, que eu acredito que é isso que vai acontecer, pelas evidências dos sinais que acompanham a volta de Cristo. Mas se Ele não voltar no meu tempo, não importa. Que eu feche meus olhos na esperança da salvação, assim como Abraão fechou e todos os demais heróis da fé fecharam, esperando a redenção que há em Cristo Jesus e a ressurreição que acontecerá na volta dele. Que você esteja também firme nessa promessa, que a sua confiança seja inabalável, que você se lembre de tudo isso nos momentos difíceis da vida. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a permanecermos firmes. Senhor, há fraqueza em nós, somos voláteis, inseguros, não conhecemos o que vai acontecer. Por isso, Senhor, confiamos a nossa vida e o nosso futuro nas Tuas mãos. Cuide do nosso presente, para que o nosso futuro esteja assegurado em Ti. Pedimos humildemente em Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga.
amanhã terminaremos a nossa jornada espiritual e eu espero você aqui ansiosamente, tá bom? Aproveite bem o seu dia.